Olá pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês uma questão de altíssimo nível que me foi proposta, que diz o seguinte: numa fila de cinema há 2N pessoas. Dessas 2N pessoas, metade delas, ou seja, N pessoas, possui uma nota de R$ 5 e a outra metade, as outras N pessoas, possui uma nota de R$ 10. Sabendo que a entrada no cinema é R$ 5 e que o caixa está vazio, de quantas formas a gente pode organizar a fila para que não haja problema de troco? Bacana essa questão, não é verdade? Então tá, pessoal, vamos ver como é que a gente faz isso. Olha só. Inicialmente eu vou considerar o caso em que n é 3. Se n é 3, 2n é 6. Ou seja, inicialmente eu vou considerar o caso particular onde existem ali 6 pessoas. 3 pessoas com uma nota de R$ 5 e 3 pessoas com uma nota de R$ 10, tá bom? E além disso, eu vou considerar x aqui para mim. X é uma pessoa com uma nota de R$ 5 e y é uma pessoa com a nota de R$ 10. Muito bem, pessoal. Bom, uma possível organização da fila, a mais simples talvez, seja essa aqui, ó. X, 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 Y, Y, Y. Ou seja, as 3 primeiras pessoas com notas de R$ 5 e as 3 últimas com notas de R$ 10. Na verdade, essa fila não vai ter problema nenhum. Uma outra maneira de representar uma fila, né, sem problema, uma outra fila sem problema, vamos dizer assim, seria a fila X, Y, X, Y, X, Y. Ou seja, uma pessoa com R$ 5, uma com 10, uma com 5, uma com 10, essa fila aqui também não vai ter problema. Bom, agora vamos fazer o seguinte, pessoal, agora que vem a grande jogada. Olha só, olha só. Imagine você percorrendo a fila e fazendo o seguinte: a cada pessoa da fila que você encontrar, você vai atribuir um par ordenado, você vai dar um ponto para ele da seguinte maneira. A essa primeira pessoa você vai atribuir o ponto 11. O que significa isso? Significa que até o momento, né, até esse momento, existe uma pessoa na fila, você está vendo uma pessoa na fila, e esse 1 aqui representa a quantidade, melhor dizendo, a diferença entre a quantidade de pessoas que têm R$ 5 e a quantidade de pessoas que têm R$ 10. Olha, até aqui você tem uma única pessoa e essa única pessoa tem uma nota de R$ 5. Portanto, a diferença entre a quantidade de pessoas que têm R$ 5 e a quantidade de pessoas que têm R$ 10 é 1. Por isso o ponto 1. Tudo bem? Bom, vamos para a segunda pessoa. A segunda pessoa você vai relacionar o ponto 2, 2. De tal forma, pessoal, que os pontos são relacionados de maneira que a abscissa do ponto, o x do ponto te dá a quantidade de pessoas na fila até o momento, e o y do ponto, a ordenada do ponto, te dá a diferença entre a quantidade de pessoas que têm R$ 5 e a quantidade de pessoas que têm R$ 10, tá bom? Então observe, você está aqui, olha, você está vendo 2 pessoas que têm R$ 5, portanto, o ponto correspondente é o 2, 2. 2 pessoas e a diferença entre a quantidade de pessoas que têm R$ 5 e a quantidade de pessoas que têm R$ 10 é 2. Muito bem. Mais um pouco, esse aqui, olha, a esse ponto você vai atribuir, a essa pessoa você vai atribuir o ponto 3, 3. Atenção aqui agora, pessoal. Próxima pessoa, uma pessoa que tem R$ 10. Então, a essa pessoa você vai atribuir o ponto de coordenadas 4. Por que 4? Você já está aqui na quarta pessoa, só que a diferença entre a quantidade de pessoas que têm R$ 5, que é 3, e a quantidade de pessoas que têm R$ 10, que é 1, caiu para 2. Portanto, aqui a gente vai ter o ponto 4, 2. Entendeu a jogada? Vamos lá, essa pessoa aqui agora, você chegou nessa pessoa. Qual ponto você vai atribuir? 5, porque a quantidade de pessoas até aqui é 5. E a diferença entre a quantidade de pessoas que têm R$ 5 e a quantidade de pessoas que têm R$ 10 caiu para 1. Então, 5, 1. Muito bem. E a última pessoa, você vai atribuir o ponto 6, 0, não é verdade? Por que 6, 0? Até aqui 6 pessoas e a diferença entre a quantidade de pessoas que têm R$ 5 e a quantidade de pessoas que têm R$ 10 é 0. 3 a 3 ali dá 0. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos representar esses pontos aqui no
no plano cartesiano? Por isso que eu desenhei o plano cartesiano aqui, não é verdade? Então, a gente tem o ponto 1, mais ou menos aqui, olha, 1, e aí eu posso atribuir esse segmento, ó, 1, depois 2, 2, depois 3, 3, depois caiu para 4, 2, né? Aí a gente vem para cá. Depois 5, 1, a gente vem para cá. Depois 6, 0. Excelente. Aqui. Bom, e o próximo caminho, hein? Como é que ficaria? Será que a gente consegue também representar? Consegue. Bom, aqui a gente vai ter o 1, 1, né? Pela mesma linha de raciocínio. 1, 1. A esse ponto aqui, a gente vai a essa pessoa, nós vamos atribuir o ponto 2, 0. Por que 2, 0? Até aqui você tem duas pessoas, e a diferença entre a quantidade de pessoas que tem 5 reais e a quantidade de pessoas que tem 10 reais é 0. Uma de cada, na verdade, a diferença dá 0. Vamos para esse aqui. Aqui vai ser que ponto? 3, 1, porque até aqui eu tenho duas pessoas com 5 reais e uma pessoa com 10 reais. Portanto, a diferença dá 1. Esse ponto aqui, a essa pessoa você vai atribuir o ponto 4, por quê? 4 pessoas até aqui, e 0, né? A diferença entre a quantidade de pessoas... A diferença entre a quantidade de x e a quantidade de y. Quantidade de x e quantidade de y dá 0. Aqui vai ser o ponto, então, 5, 1, na verdade? 5, 1. 5 pessoas, e a quantidade de x aqui é 3, a quantidade de y aqui é 2, portanto, a diferença dá 1. E, por fim, 6 e 0. O último ponto, conforme você está observando aqui, pessoal, sempre é o ponto de coordenadas 6 e 0. Vamos representar essa fila aqui? Essa fila, vamos lá. Foi para o 1, 1, né? Então a gente veio aqui para o 1, 1. Depois a gente veio para o 2, 0. 2, 0 é aqui. Excelente. Depois 3, 1, a gente vem para cá. Depois 4, 0, a gente vem para cá. Excelente. Depois 5, 1, a gente vem para cá. E o último 6, 0. Esse aqui, ó. Olha, bacana. Então, o que a gente está observando, pessoal? A gente está observando que, com essas convenções que a gente fez, cada fila, cada disposição da fila, cada maneira de arrumar a fila, pode ser representada aqui no plano cartesiano por um caminho que vai do ponto 0, 0 até o ponto 6, 0, sempre andando na diagonal. Sempre andando na diagonal. Muito bem. Agora vamos pensar em... Aqui tem exemplo de duas filas que funcionam, né? Duas filas que não têm problemas de troco. Agora vamos pensar em filas que têm problemas de troco. Por exemplo, a fila YY, olha só. Y, Y, X, 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 X e Y. Essa fila aqui vai ter problema de troco, não é verdade? Porque você já começa com uma pessoa que tem 10 reais. Se o caixa está vazio e o ingresso é 5 reais, já vai ter problema de troco. Bom, mas vamos fazer as mesmas convenções aqui? Ou seja, vamos atribuir pontos, né, a cada uma dessas pessoas? Bom, aqui então, pessoal, olha só. Eu vou atribuir o ponto de coordenadas 1 e menos 1. Por que menos 1? Porque até aqui esse momento eu possuo 0 pessoas com 5 reais e uma pessoa com 10 reais. Portanto, a diferença 0 menos 1 vai dar menos 1. Tá bom? Bom, aqui vai ser o que agora? Olha, vai ser o ponto de coordenadas 2 e quanto agora? Menos 2. Por que 2 menos 2? Até aqui eu tenho duas pessoas que têm 10 reais e a diferença entre a quantidade de pessoas que têm 5 reais e 10 reais é menos 2. 0 menos 2 dá menos 2. Bacana, não é verdade? Esse ponto aqui vai ser quem? Ó, 3. E a diferença agora é menos 1, não é verdade? Por que é menos 1? Uma pessoa que tem 1 real, duas pessoas que têm 10 reais, 1 menos 2, menos 1. Aqui vai ser o quê? 4. E a diferença cai para 0, não é verdade? Olha. 4 pessoas, duas com 2x, 2y, a diferença caiu para 0. Aqui agora vai ser 5, 1. E a última aqui, olha, 6, 0. Vamos representar também aqui no plano cartesiano? Vamos lá, hein? Deixa eu fazer de verde agora, hein? Então a gente tem um ponto 1 menos 1, aqui. Depois 2 menos 2, aí você vem para cá.
Depois 3 e menos 1, você vem, volta para cá. Depois 4 e 0, aí você vem para cá. Depois 5 e 1, opa, você vem para cá. E finalizou lá no 6 e 0. Excelente, né? Bom, só mais uma fila com problema de troco. Pode ser a seguinte, olha, X, depois vem 3 pessoas com R$10, Y e Y, e as outras duas últimas XX, X e X. Vamos lá. Vamos lá, atribuir os pontos. Aqui nós vamos atribuir o ponto de coordenadas 1 e 1. Muito bem. Aqui vai ser o ponto de coordenadas 2 e 0. Por que 0 mesmo? Porque eu tenho uma pessoa com R$5 e uma pessoa com R$10. Portanto, a diferença é 0. Aqui vai ser 3 e menos 1. Aqui vai ser agora 4, né? 4. Olha, eu errando aqui, hein? 4 e menos 2. Por fim, aqui vai ser o que agora? 5 e menos 1. E a última aqui, ó, finaliza sempre com 6, 0. Verdade? Tá certinho? Tá, né? Vamos lá. Bom, agora eu vou representar de roxo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Representar de roxo. Ou de vermelho. Vamos tentar de vermelho? Vamos lá. Então, é 1, vem pra cá. Aqui. Isso. Depois eu vou pro ponto 2, 0. Vem pra cá. Depois do 2, 0, eu vou pro 3 e menos 1. Aí eu venho pra cá, olha. Depois 4 e menos 2. Vem pra cá. Isso. Por fim, 5 e menos 1. Por fim, ainda não, né? Tem mais um ainda. 5 e menos 1, você vem pra cá. E 6 e 0. Excelente. Muito bem. Então tá, pessoal. O que a gente dá para concluir daqui? O que a gente conclui daqui? Que qualquer que seja a organização da fila que você fizer, essa organização corresponde aqui no plano cartesiano a um caminho do ponto 0, 0 ao ponto 6, 0, andando na diagonal, qualquer que seja. Ou a fila com problema de troco ou não, essa fila representa aqui no plano cartesiano um caminho do ponto 0, 0 até o ponto 6, 0. E a recíproca é verdadeira. Cada caminho representa uma fila e cada fila representa um caminho. Muito bem. Para quais tipos de fila eu vou olhar, pessoal? Eu vou olhar para aquelas filas que têm problema de troco. As filas que têm problemas de troco foram essas duas últimas, né, que eu representei por verde e vermelho. Qual é a particularidade desses dois caminhos? A particularidade desses dois caminhos, pessoal, é que eles tocam a reta y igual a menos 1. Por isso que eu desenhei aqui a reta y igual a menos 1. Tudo bem? Então, eu vou calcular, a ideia é eu calcular a quantidade de filas com problemas de troco, depois eu faço a diferença. Por que convém fazer assim? Porque as filas que têm problemas de troco têm por representação um caminho que toca a reta y igual a menos 1. Tá bom? Então é para esse tipo de caminho, para esse tipo de fila que eu vou olhar, ou para esse tipo de caminho que eu vou olhar, aqueles que tocam a reta y igual a menos 1. Bom, vamos lá, pessoal, vamos lá. Continuando com as contas, observe você, olhe para o caminho verde aqui, ó. Olhe para o caminho verde, que toca a reta y igual a menos 1 aqui, né? É a primeira vez que toca a reta y igual a menos 1. Esse caminho em verde, aqui, corresponde a esse caminho aqui, olha. Você rebate, né, reflete em torno da reta y igual a menos 1, essa parte. Aí você vai obter isso aqui. Esse caminho em verde corresponde a esse caminho aqui, não é verdade? E esse caminho aqui, agora, é um caminho que vai do ponto de coordenadas 0 e menos 2 até o ponto de coordenadas 6 e 0. Bom, o outro caminho que deu problema foi o caminho em vermelho, né? Que tocou a reta y igual a menos 1 aqui, né? Então, se a gente rebate isso, a gente vai obter algo mais ou menos assim. Aqui e aqui, né? Aqui, isso, aqui e aqui. Aí o vermelho aqui você desconsidera agora, tá? Bom, então, qualquer que seja o caminho, pessoal, que toca a reta y igual a menos 1, corresponde a um caminho do ponto de coordenadas 0 e menos 2 até o ponto de coordenadas 6 e 0. Portanto, e a recíproca é verdadeira.
Cada caminho do ponto de coordenada 0 a menos 2 até o ponto de coordenada 6, 0, corresponde a um caminho que toca a reta y igual a menos 1 e, portanto, representa uma fila com problema de troco. O que eu vou fazer? Calcular a quantidade desses caminhos que a gente pode formar, ou seja, a quantidade de caminhos que vão do ponto de coordenada 0 e menos 2 até o ponto de coordenada 6 e 0. Muito bem. Bom, agora vamos pensar o seguinte, pessoal. Cada caminho desse é composto por subidas e descidas, não é verdade? Ó, subidas e descidas. De tal forma que, nesse caso, o total de subidas mais o total de descidas tem que dar 6. Porque subindo ou descendo, você anda, a abscissa, né, de cada ponto vai aumentando de 1 em 1 até chegar no 6. Por isso que subida mais descida tem que dar 6. E observe que a diferença entre as ordenadas aqui, ó, a ordenada aqui é 0, a ordenada aqui é menos 2. Portanto, o total de subida menos o total de descida tem que dar essa diferença, tem que dar 2. Então, a gente deve ter subida menos descida igual a 2. Muito bem. Resolvendo esse sistema, não vou resolver esse sistema não. Tá, vamos lá, vamos resolver. A gente pode somar isso aqui, olha. S mais S, 2S, mais D menos D cortou, igual a 6 mais 2, 8. De onde vem S igual a 8 dividido por 2, que dá 4. E se S é 4, o D vai ser 2. D igual a 2. Portanto, cada caminho é formado por 4 subidas e 2 descidas. Então, por exemplo, um possível caminho seria isso aqui, ó. Subida, 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 descida, descida. Pronto. Aqui está a representação de um caminho, né? Que vai do ponto de coordenadas 0 menos 2 até o 6, 0. Mas não precisa necessariamente ser nessa ordem, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Pode ser também o seguinte, olha, subida, descida, depois mais 2 subidas aqui, ó, 2 subidas, tá? Então, o que a gente está observando? A gente está observando que cada permutação dessas 6 letras corresponde a um caminho do ponto de coordenadas 0 e menos 2 até o ponto de coordenadas 6 e 0. Portanto, o que eu vou fazer? Calcular o total de permutações que eu posso fazer com essas 6 letras, na verdade, com essas 6 letras. O total vai ser o total de caminhos que a gente consegue, que representa o número de filas que dão problemas. Como é que a gente calcula isso? Observe que eu tenho aqui uma permutação de 6 letras, das quais 4 são iguais a S e 2 são iguais a D. Portanto, eu vou ter P de 6, P de 6, 4, 2. 4, 2. Uma permutação com elementos repetidos. Muito bem. Bom, mas cada uma dessas disposições, pessoal, representa uma fila. Agora eu volte para as filas, pessoal. Olha só. Essas 3 pessoas aqui que possuem R$5, elas podem trocar de ordem entre si. O mesmo ocorrendo com essas 3 pessoas aqui que possuem R$10. Elas podem trocar de ordem entre si. Portanto, eu devo tomar esse resultado aqui e multiplicar por 3 fatorial. O primeiro 3 fatorial representa a troca de ordem das pessoas que têm R$5 e também por 3 fatorial, que representa as trocas das pessoas que possuem R$10. Pronto, agora a gente tem que fazer conta, né? Quanto é que vai ser isso? P de 6, 4, 2, isso é 6 fatorial, sobre 4 fatorial, vezes 2 fatorial. O 3 fatorial é 6, o 3 fatorial de novo é 6. Pessoal, acredita em mim que é a mais pura verdade. Você vai obter como resultado aqui 540. Ou seja, existem 540 maneiras de você organizar essa fila de tal forma que a fila vai ter problema de troco. Mas eu não quero isso, né? Eu quero as que não possuem problema de troco. E aí fica fácil para a gente determinar, porque basta eu tirar do total de filas que eu posso organizar essa quantidade, 540. E qual é o total de filas que eu posso organizar? A fila tem 6 pessoas, o total de fila que eu posso organizar é o P de 6, o 6 fatorial, que é o 720, tá bom? Então, a resposta final aqui, nesse caso, a resposta final
vai ser o P de 6, que é 6 fatorial, que é 720, menos 540. Isso vai dar 180. Então, no caso em que n é 3, e portanto 2n é igual a 6 pessoas, eu consigo organizar a fila de 180 maneiras, de tal modo que não vai haver problema de trocos. Vamos generalizar agora? Vamos lá? Bom, pessoal, agora o caso geral, né? Vamos ver como é que a gente faz no caso geral. A parte mais trabalhosa nós já desenvolvemos, né? Que foram todos esses raciocínios aí que nós mostramos anteriormente. Bom, o que eu devo fazer então? Eu devo calcular inicialmente a quantidade de caminhos, né, do ponto de coordenadas 0 e menos 2 até o ponto de coordenadas 2n e 0. É isso que eu devo fazer. A primeira providência é determinar a quantidade de caminhos, né? Sempre andando na diagonal, conforme nós mostramos. Então vamos lá. Cada um desses caminhos vai ser composto por subidas e descidas, de tal forma que subida mais descida tem que ser igual a 2n, não é verdade? Tanto faz subindo ou descendo, a abscissa do ponto vai aumentando 1, conforme nós combinamos. Portanto, o total de subida mais descidas vai dar o 2n. E subida menos descida continua dando 2, na verdade, porque a diferença entre as ordenadas desses dois pontos é 2. Portanto, subidas menos descidas tem que ser 2. Vamos lá, resolver esse sistema aqui agora. Somando, o que a gente vai obter? S mais S, 2S, mais D menos D simplificou, igual a 2N mais 2. Simplificando tudo por 2, S é o que, pessoal? É N mais 1, né? N mais 1, dividindo tudo por 2. Então, o que é o N mais 1? É o total de subidas. O total de subidas é N mais 1. Agora, a gente calcula o total de descidas, substituindo esse valor, por exemplo, na primeira equação. Assim, ó, S, que é o N mais 1, mais o D tem que ser igual a 2N. Estou substituindo esse valor na primeira equação. Será que a gente consegue fazer meio que direto? Consegue, né? Então, o D aqui vai ser o quê? Olha, esse N para o segundo membro vai ficar menos N. 2N menos N dá N. Esse 1 para o segundo membro, menos 1. Excelente. Portanto, o total de subidas é N mais 1 e o total de descidas é N menos 1. Bom, então vamos lá, pessoal. De acordo com o que nós observamos, o total de filas com problemas de troco, tá? Com problema, né, de troco, vai ser o seguinte: vai ser a permutação de 2n, n mais 1, n menos 1. Que mais? Cada uma dessas permutações representa uma disposição na fila, não é verdade? Mas as pessoas que possuem R$5 e as pessoas que possuem R$10 podem trocar de ordem entre si, podem permutar. Por isso que aqui a gente coloca um n fatorial, olha, n fatorial vezes um n fatorial também. Excelente. Bom, quanto é que vai dar isso, hein? P de 2n, n mais 1, n menos 1 vai ser o quê? Vai ser o 2n fatorial, 2n fatorial, sobre n mais 1 fatorial, que multiplica n menos 1 fatorial. Excelente. Ainda vezes n fatorial vezes n fatorial. Bom, o que eu vou fazer, na intenção de simplificar um pouco desses fatoriais, é desenvolver esse n mais 1 fatorial, né, até chegar ao n fatorial, e desenvolver esse n fatorial até chegar ao n menos 1 fatorial. De tal forma que a gente vai obter o seguinte: 2n fatorial sobre esse n mais 1 fatorial, eu posso escrever n mais 1 vezes n fatorial. Esse n menos 1 fatorial eu vou repetir, ó, vezes n fatorial. O primeiro n fatorial eu vou repetir. E o segundo n fatorial eu vou escrever n vezes n menos 1 fatorial. Excelente. Vamos aos cortes, que é a parte que o aluno adora. Esse n fatorial com esse a gente pode simplificar. Que mais? Esse n menos 1 fatorial com esse n menos 1 fatorial a gente também pode simplificar.
vai sobrar o quê? Vamos colocar esse n na frente, ó. N sobre n mais 1, vezes 2n fatorial. Excelente. Bom, esse aqui, pessoal, é o quê? É quantidade de filas com problemas de troco. Bom, mas eu quero que não possui problema, né? O que não possui problema vai ser a diferença. O total de filas que eu posso ter, que é 2n fatorial, menos essa quantidade aqui. Né? Então, a resposta final agora do problema, ó, resposta final, vai ser o quê? Vai ser o 2n fatorial, que é o total de filas que eu posso formar, menos essa quantidade, que é o total de filas com problema. N sobre n mais 1, que multiplica 2n fatorial. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o 2n fatorial em evidência. 2n fatorial, abre parênteses. 2n fatorial dividido por 2n fatorial vai dar 1. Menos, essa parcela aqui dividido por 2n fatorial sobra n sobre n mais 1. Bom, e aí, tirando o mínimo aqui, né, o que você vai obter? Olha, n mais 1 dividido por 1 dá n mais 1, vezes 1 dá n mais 1, menos n. Então, vai ficar 1 só no numerador, não é verdade? Então, vai ficar assim, ó, 2n fatorial vezes 1 sobre n mais 1. Ah, professor, foi muito rápido. Eu tirei o mínimo aqui, ó. N mais 1 dividido por 1 dá n mais 1, vezes 1 dá n mais 1, menos n mais 1 dividido por n mais 1 dá 1, vezes nn. Ó, aí o numerador vai ficar apenas 1, tá bom? Então, finalizando agora esse problema de altíssimo nível, a gente vai obter 2n fatorial sobre n mais 1. Excelente.